Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Boru Explica, eu sou o Boru e este é o último vídeo da série Antigo Oriente Médio. Se quiser ver os outros vídeos e a introdução, eu vou colocar eles mais ou menos por aqui. Então vamos lá, o tema da aula de hoje é Civilização Hebraica. Todos prestem atenção, o Senhor Jeová deu para vocês estes 10 mandamentos! Os hebreus eram um povo semita e nômade que criavam animais como carneiros e cabritos. E por volta de 1800 anos antes de Cristo, eles ocuparam a região da Palestina, praticando assim a agricultura nas áreas férteis próximas ao Rio Jordão. A sociedade hebraica cultuava uma única divindade, Javé ou Jeová, e era organizada em comunidades chamadas de tribos, sendo cada uma delas lideradas por um patriarca. O patriarca normalmente era um ancião respeitado por todos. Não! Eu vi um peixe. Isso é tudo. Você pode voltar lá pra fora agora. Os patriarcas hebreus mais conhecidos da história foram Abraão, Isaac e Jacó. Por volta de 1600 anos a.C., a Palestina foi afetada por uma forte seca, forçando os hebreus a abandonarem a região. Eles migrariam para o Egito e se fixariam próximos ao delta do Nilo. Nesta época, o Egito era dominado pelos Hicsos, e os hebreus desfrutariam de uma certa liberdade. Porém, por volta de 1575 anos a.C., os egípcios expulsariam os Hicsos e submeteriam os hebreus a trabalhos forçados. Após mais ou menos 300 anos de submissão, o povo hebreu fugiria do Egito para a Palestina, em um episódio conhecido como Êxodo, liderado por Moisés. Por volta de 1250 anos a.C., os hebreus retornariam à Palestina e encontrariam a região dominada pelos filisteus e cananeus. Os hebreus então travariam diversas batalhas para dominar o território e expulsar esses invasores. Nesta época, as tribos hebraicas eram lideradas por juízes, que tinham a função de chefes políticos, militares e religiosos. Com a união, a organização e o domínio da Palestina, os hebreus escolheriam um rei para governá-los, criando assim o Reino de Israel em 1025 anos antes de Cristo. Em nome de sua mais real majestade, eu faço cavaleiro. O primeiro rei hebreu foi Saul, que morreu em batalha e então foi sucedido por Davi. Davi derrotou os filisteus e conquistou grande parte da Palestina em seus 40 anos de governo. Davi foi sucedido por Salomão, que segundo a tradição hebraica teve um reinado sábio, esclarecido e próspero. Vou dizer ao escravo que pegue a espada e que corte o bebê em duas partes para que dê uma metade a uma mulher e a outra metade a outra mulher. O que acha disso? É comunismo. Porém, em seu governo, Salomão aumentaria os impostos para construir o Templo de Jerusalém, o que desagradaria a população que se rebelou em 922 a.C. Após a rebelião, o povo hebreu dividiria a Palestina, ficando o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Esta ruptura política fragilizou o Estado hebreu e facilitaria a intervenção dos estrangeiros. Em 722 a.C., o reino de Israel seria invadido pelos assírios mesopotâmicos. Em 586, o reino de Judá seria invadido pelos caldeus, também mesopotâmicos. Em 539 a.C., os persas dominariam a Mesopotâmia e, por consequência, também dominariam os hebreus. Xerxes conquista e controla tudo o que os seus olhos alcançam. Tudo o que o Deus Rei requisita é isto: uma simples oferenda de terra e água. Os persas permitiriam aos hebreus reestruturarem o seu estado na região de Judá, e assim eles ficariam conhecidos como judeus devido a esta região. Porém, em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistaria a Pérsia e anexaria seus territórios aos domínios macedônicos. Após a morte de Alexandre e a divisão de seus domínios, o reino de Judá se tornaria uma província egípcia. Eu sou o faraó Tesouro I, rei do Egito!
Faça uma reverência! Em 198 a.C., os sírios dominariam a Palestina e proibiriam as práticas religiosas judaicas. Portanto, para concretizar meu pacto com o meu Deus, eu irei no dia de hoje circuncisar a carne de meu pênis. Vem. Como é que é? Em 142 a.C., eles recuperariam a sua independência. Eu estou sentindo uma treta! Até que em 63 a.C., os romanos dominariam toda a Palestina. Sob o domínio dos romanos, os judeus tentariam por 2 vezes retomar o controle da Palestina. A primeira em 66 d.C., a revolta foi reprimida, Jerusalém foi destruída e o Templo de Salomão foi incendiado. Já na segunda, em 132, os judeus retomaram o controle da região. Porém, em 135, os romanos reprimiriam a revolta e expulsariam os judeus da região. E após este acontecimento, os judeus se dispersariam pelo mundo afora. Mas que povinho sofrido, viu? O legado hebraico não só se resume a invasões e sofrimento. Sua característica mais marcante, sua crença monoteísta, se perpetuaria com o advento do cristianismo. Entendeu até aqui? Então vamos à conclusão desta aula. Primeiro, os antigos hebreus se fixaram na região da Palestina, sua sociedade era governada por patriarcas e eles cultuavam um só Deus, Jeová. Segundo, os hebreus migrariam para o Egito e seriam submetidos a eles durante mais ou menos 300 anos. Terceiro, durante o período dos juízos, os hebreus retornariam à Palestina, conquistariam a região, expulsariam outros povos e criariam o reino de Israel. Quarto, rebeliões motivadas pelos altos impostos dividiriam o reino de Israel e facilitariam a intervenção de estrangeiros. Quinto, uma série de povos e culturas dominariam os hebreus por cerca de 1000 anos, até que eles se dispersariam pelo mundo. E por último, a religião monoteísta hebraica teve grande influência no mundo contemporâneo e se perpetua até os dias de hoje. Valeu? Então, fim de aula, galera. Clique em gostei, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, veja os meus outros vídeos, me dá o seu feedback. Valeu?